Você aí de casa, que é pai ou mãe, já passou por alguma situação em que o seu filho fez birra? Eu vou dar um exemplo clássico. Às vezes a família está passeando, passa perto de uma loja de brinquedo e a criança diz que quer alguma coisa. Se a resposta for não, a criança se joga no chão, grita, chora. É complicado, né? Como que os pais devem lidar com esse assunto? Por que existe a birra? A gente tem aqui no estúdio a psicóloga Felícia dos Santos. Tudo bem, Felícia? Tudo bem. E a pediatra Isa Xavier. Tudo bom, Isa? Tudo bom. Bom, então vamos começar, gente, falando por que a criança faz birra. Normalmente, assim, as crianças elas podem dar sinais, né, desde o nascimento, do próprio temperamento, da personalidade. E aí tanto tem fatores genéticos envolvidos, como o próprio meio, o ambiente e nada além, né, como a criação que os pais vão dar a essa criança. E aí, psicologicamente falando, como que a gente pode explicar a birra, doutora? A birra é um mecanismo de defesa e desde muito cedo as crianças aprendem que através daquele choro, daquele escândalo, elas acabam controlando os pais e conseguindo o que elas querem. E quais são as manifestações de birra mais comuns? Normalmente o choro excessivo, né, a criança ela pode se jogar no chão quando for contrariada, pode entrar em conflito, pode simplesmente dizer um não é? E acontecer esses sinais de birra mesmo. E aí esse caso que eu falei no começo, né, da criança quer uma coisa, os pais falam não, e a criança se joga no chão, principalmente em público, né, que fica aquela situação que os pais não sabem o que fazer. O que fazer nesse momento? Esse controle social é o que mais desespera os pais. Até porque nós, adultos, temos uma censura muito grande. E aí a criança já percebe que ficamos desequilibrados emocionalmente, que estamos ameaçados naquela situação. E aí, muitas vezes, ela torna aquele grito mais alto, né? Então, assim, identificar primeiro quem é o adulto e quem é a criança no episódio. Às vezes inverte o papel, né? Depois, ajudá-la a identificar aquela emoção que ela está sentindo, acolher, manter a criança em local seguro para que a saúde dela seja preservada naquele momento, a integridade física dela seja preservada naquele momento, mas deixar ela vivenciar esse momento de frustração, até para que ela crie repertório de enfrentamento a isso. Existem 3 palavrinhas mágicas, Bruna, que é muito bom da gente utilizar, que é a coerência, né? A consequência e a constância. Como a colega colocou aqui, né, agora, que ele já deve ter antes apresentado. Mas se eu mantive a calma, se eu ajudei essa criança a retornar o seu eixo, né? Então eu vou justamente manter uma linha de constância, de coerência com essa criança e atingir a consequência que eu quero naquele momento, que é ampará-la nesse momento de onda da emoção. Então são os 3 Cs, né? Os 3 Cs. Bom, a gente tem aqui umas carinhas, tá vendo, aqui nas bexigas. Aí eu queria que vocês explicassem um pouco, ilustrassem como que cada uma dessas se aplica à birra, ao comportamento da criança e dos pais também, né? Nós temos a raiva, o choro, o medo, né? A angústia de não saber o que fazer, ali que representa os pais, eu tô vendo aqui, né? Mas assim, a dúvida, o medo. Então, essas emoções, elas já nascem com a gente, mas elas precisam, quando são expressadas, serem educadas, né? Pelos padrões sociais. Por quê? Porque a emoção, ela é totalmente parte de nós, em todas as etapas da nossa vida. Então, o pai e a mãe, muitas vezes não sabem lidar com essas emoções básicas, não sabem identificar, e ele não sabe, ele confunde. Tem muitos de nós que dizemos, estamos com raiva. Está com raiva de quê? Aí quando eu vou dizer, não é raiva, é tristeza, é frustração, é perdas, né? É o cansaço, que eu às tive. vezes, né? É o cansaço. Então, a criança tem uma maior dificuldade de identificar isso. Uma vez ela identificando, ela se sente mais segura e amparada para vivenciar aquela onda da emoção e entender que ela é o barco e que a onda passa e que o barco tem que se manter firme ali e experienciar cada emoção de forma plena e genuína. E a gente deixou esse último aqui do coraçãozinho por último, que é justamente falar do amor.
Porque muitas vezes a criança, ela fazendo a birra, chorando, gritando, na verdade é só um pedido de carinho, Atenção. de afeto, de atenção. Isso. E como identificar isso? É importante que eu diga, eu entendo o quanto está sendo difícil para você, você tem direito a isso, mas você precisa organizar essas consequências, porque as consequências negativas geram punições para você que vão gerar perdas dentro dessa cadeia de consequências. Ai, que ótimo, meninas, adorei, viu? Muito, muito obrigada. Obrigada. No fim de tudo, é o amor, né? Isso.